Oi, que tal, amigos? O que acontece se transgredimos as leis sistêmicas? Veja bem, quando falamos de constelações familiares, da filosofia de Bert Hellinger ou da visão sistêmica da vida, estamos falando de coisas diferentes, mas, mesmo assim, a gente compreende que se trata de uma forma de ver a vida e de agir nela, com o intuito de ser pessoas melhores, de ser agentes positivos de mudanças e soluções para todos, de ser possível. Não se trata de um apostolado nem de uma missão de vida pela qual abandonamos tudo. Longe está de ser uma religião ou um projeto esotérico. A filosofia de Bert Hellinger é uma filosofia. A visão sistêmica da vida é a forma de ver a vida através dos conceitos da teoria geral dos sistemas e, por extensão, a forma em que experimentamos a vida através da filosofia de Bert Hellinger. E as constelações familiares são a aplicação de tudo isto, na tarefa de expor a quem queira e possa ver, a quem estiver disposto a perceber, como é que surgem desde as mais variadas interações, conflitos e dinâmicas de relacionamentos que nos confundem e emaranham. Às vezes nos convencendo de estarmos certos, outras experimentando estar errados, gerando desequilíbrios e doenças que esperam obrigatoriamente para ser resolvidas. Segundo esta filosofia, o que não devemos fazer é transgredir as leis sistêmicas, e as leis sistêmicas são extremadamente simples. Apesar de que há muitas leituras que forçam e retorcem os significados destas leis, não há nada de misógino, nem de fanatismo, nem de nenhum tipo de segregação ou fundamentalismo por trás delas. O que existe, sim, é uma leitura errada e, a maior parte das vezes, uma clara e reacionária vontade de criticar sem tentar saber o que realmente significa tudo isto. As leis, pertencimento, ordem e equilíbrio, são quase autoexplicativas e de tão simples, para muitos não parece coerente que sejam a base de uma ciência dos relacionamentos. E mais, é que, mais uma vez, a má vontade se ergue sobre a boa vontade e se isola uma parte da filosofia de Bert Hellinger do resto do arcabouço teórico prático que sustenta a sua simplicidade. Evidentemente, pode ser que esta filosofia e sua aplicação terapêutica, ou mesmo sua aplicação no campo da conciliação, não sejam as melhores. Se trata de uma proposta que visa observar e achar soluções, e não outra coisa. A aplicação desta filosofia é tanto prática como aplicável somente acima dos fatos do que já existe como desordem ou desequilíbrio. Não tenta explicar o porquê dos fatos, nem achar culpados ou responsáveis, nem privilegiar a uns e condenar aos outros. Não tenta manter no lugar de vítima as vítimas e no lugar de agressores os agressores, pois fazê-lo teria o mesmo resultado que dividir, que separar o ruim do bom, o certo do errado, onde já não existem as soluções para todos. Seria uma forma de deixar tudo exatamente como está. O que a aplicação desta filosofia pretende é viabilizar a vida, dando dignidade às vítimas e a possibilidade de assumir suas responsabilidades aos agressores, devolvendo o equilíbrio a todo o sistema familiar, independentemente das consequências da ação da justiça, através da lei dos homens. Essa é a tarefa do direito e da justiça. Observe que mencionamos simplesmente vítima e agressor como um exemplo, mas isto se aplica a todos os conflitos que possam existir dentro dos relacionamentos. Porém, o que é que acontece se transgredimos as leis sistêmicas? Que tipo de castigo divino teremos que suportar? Qual será o custo da nossa ou das nossas transgressões? Bem, o custo das transgressões às leis sistêmicas é similar às consequências negativas da aplicação da lei de causa e efeito, pois se realizamos uma ação, do jeito que for, sempre existirá uma consequência. Fazendo coisas boas, haverá consequências boas, e praticando ações que prejudiquem aos outros, a causa e efeito nos diz que existirão consequências ruins. Uma outra forma de expressar esta lei
é que a semeadura é opcional, enquanto que a colheita é obrigatória. Mas fora das interpretações propostas pelo budismo ou pelo kardecismo, podemos analisar as consequências de transgredir as leis sistêmicas baixo da óptica da causalidade simples, como a relação entre dois eventos consecutivos, sendo o segundo evento uma consequência do primeiro. Este análise é simples e verdadeiro e até pode ser suficiente. Porém, se tratando de relacionamentos humanos, as nuances de cada caso podem provocar inexactitude nesse análise. Em termos de causa e efeito, uma causa poderia provocar uma cascata de efeitos difíceis de assimilar e, inclusive, deixando para trás a causa como algo pontual e inalterado. Vejamos um exemplo. O agressor, através de suas ações, prejudica sua vítima, gerando consequências na vítima. E aí a causa e seu efeito. Mas também gerará consequências em si mesmo. Essas consequências poderão trazer arrependimento, dúvidas e até a afirmação dos seus comportamentos agressivos. E assim, cabe a possibilidade de que modifique sua atitude de agressor em relação à vítima. Isto, por sua vez, pode ser observado por outras pessoas que podem emular, condenar ou até aprender do comportamento tanto do agressor como da vítima, agindo como novas consequências e até como novas causas. É por isso que falamos de causalidade circular positiva ou negativa, e não só simplesmente de causa e efeito. Como se pode ver, o buraco é mais embaixo. A transgressão das leis sistêmicas não é o fim do mundo. Transgredimos simplesmente por não estarmos preparados ou por fazer aquilo que é o melhor dentro das nossas possibilidades e circunstâncias. Nas constelações familiares, fazemos questão de que os consulentes observem com humildade e sinceridade suas ações, assim como suas participações em eventos que geraram emaranhamentos. Só assim poderão observar que acima do passado, acima do feito, do sentido e do dito, sempre existe a possibilidade de reconhecer e de ressignificar através dos insights de autopercepção e do novo que surge no seu processo de autoconhecimento. Tudo o que aconteceu e da forma em que aconteceu, reconhecendo suas transgressões, mas sem a necessidade de carregar culpas, responsabilidades e até a necessidade de sacrifícios compensatórios. Só essa nova forma de observar as causas pode nos harmonizar com os efeitos, trazendo no presente uma forma de solução coletiva, sistêmica, e na qual todos terão a oportunidade de se recolher ao melhor de si mesmo. Agora, quem não possa ou não queira, estará no seu direito e seguirá a lei de causa e efeito ou de causalidade circular. Como solemos dizer, a vida segue. Transgredir as leis sistêmicas não é um pecado, como algumas vezes podemos mal entender nos workshops de constelações. Transgredir estas leis não nos sujeita à lei do talião, nem a castigos de cunho religioso. Pode trazer consequências, algumas terríveis, sim. Mas lembramos que, como consteladores, procuramos soluções aos conflitos, aos emaranhamentos já existentes, através da reinclusão e do restabelecimento positivo das condições sistêmicas para a consecução dos objetivos principais dos sistemas em questão. O que acontece quando transgredimos as leis sistêmicas de pertencimento, ordem e equilíbrio é que se gera um desordem e a consequente necessidade de solucionar esse desordem. De alguma forma, nas constelações familiares, observamos que ficamos atrelados a esse processo e o sentimos como um peso extra nas nossas vidas, como uma perda de força, de iniciativa, de felicidade e de êxito. E estes sentimentos estão aí para nos fazer evidente o desordem e a necessidade de agir na sua solução. Dependendo do conflito ou emaranhamento gerado e das condições e circunstâncias do grupo familiar, alguns desordens podem até gerar consequências menores que, aos poucos, se diluem no tempo. Outros emaranhamentos maiores ultrapassam gerações. Na prática, em geral,
aproximadamente 7, e ficam naturalmente no passado. No entanto, outros emaranhamentos replicam-se por gerações, até que alguém dentro do grupo familiar ou do grupo de pertencimento que estão participe de uma solução sistêmica para aquele conflito original. Quanto mais se demora, mais consequências existirão, pela característica da causalidade circular que antes mencionávamos. Por outra parte, a transgressão das leis sistêmicas acontece até por uma forma equivocada de amar, ou pela necessidade de sentirmos bem com a nossa consciência. É por isso que sempre necessitamos estar atentos e com a mente aberta, agindo dentro da inteligência sistêmica. Sempre que isso seja possível, pois, como se diz, a gente aprende dos erros, da transgressão àquilo que deveria ser. E olhando as coisas desse jeito, as transgressões às leis sistêmicas é uma forma de aprender a viver. É interessante observar que sempre que seja possível, o importante é ter em conta o nosso papel na vida, o nosso lugar de pertencimento e as leis sistêmicas. E, ao mesmo tempo, saber que mais que nos punir pelas possíveis transgressões é a ponderação, a percepção e a ressignificação através das quais podemos participar positivamente das verdadeiras soluções. Amigos, muita luz a todos. Um forte abraço. Até breve.